pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre Revolução Francesa e vamos também conhecer um pouquinho sobre Napoleão Bonaparte. Vamos falar tudo sobre o que foi esse processo revolucionário. Agora, imagine vocês viverem em um país onde o rei possui poderes absolutos, a nobreza não paga impostos, o clero vive cheio de privilégios e o povo passa fome. E foi exatamente essa realidade que levou a França à maior revolução da história moderna. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa não transformou apenas a França. Ela espalhou para o mundo ideias como liberdade, igualdade, cidadania e direitos políticos. Além disso, ela abriu caminho para a ascensão de Napoleão Bonaparte e mudou completamente a organização política da Europa. Mas vamos falar um pouquinho da França pré-revolucionária. O antigo regime, antes da Revolução, a França vivia sob o chamado Antigo Regime. O Antigo Regime era caracterizado por absolutismo monárquico, sociedade dividida em estamentos, privilégios para a nobreza e o clero, desigualdade social. Vamos falar o que era o absolutismo monárquico. Era quando o rei concentrava praticamente todo o poder sob suas mãos. Nesse período, quem governava a França era Luís XVI, que governava a França acreditando no direito divino dos reis. Ou seja, o rei dizia governar por vontade de Deus. Imagine só, a sua autoridade quase não poderia ser questionada. E a sociedade francesa era dividida em 3 estados. O primeiro estado era o clero, formado por membros da Igreja Católica e possuíam terras, riquezas, privilégios, isenção de impostos. O segundo estado era a nobreza, que era formado por nobres e também tinha privilégios. Não pagava impostos, ocupava altos cargos, recebia benefícios do rei. Já o terceiro estado representava cerca de 97% da população francesa e era formado pela burguesia, camponeses, trabalhadores urbanos e os sans-culottes, sem calças. O terceiro estado basicamente sustentava o país, pagando impostos. E aí veio a crise francesa. A França entrou em profunda crise econômica. Gastos da monarquia, a corte francesa gastava muito dinheiro com luxos, festas, guerras, e o Palácio de Versalhes, onde o rei morava, simbolizava o luxo exagerado da monarquia. A participação em guerras. A França gastou enormes quantias na Guerra dos 7 Anos, na independência dos Estados Unidos, e isso aumentou a dívida pública. E aí veio a crise agrícola, más colheitas, que tudo isso provocaram o quê? Fome e o aumento do preço do pão, e também começou as revoltas populares. Mas enquanto isso, o clero e a nobreza continuavam privilegiados. Aí, nesse meio termo, iniciou-se as ideias iluministas, porque os iluministas vieram nesse meio termo. O iluminismo, ele criticava o absolutismo, o privilégio da nobreza, a intolerância religiosa. Os iluministas defendiam liberdade, igualdade e razão, direitos naturais. Quem foram os principais pensadores do iluminismo? Lembra que a gente falou lá no iluminismo que era Voltaire. Voltaire defendia o quê? A liberdade de expressão, a tolerância religiosa. Montesquieu defendia a divisão dos poderes, que é o que a gente usa hoje aqui no Brasil. Os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Jean-Jacques Rousseau, ele defendia a soberania popular e igualdade entre os cidadãos. Sua obra mais famosa, o Contrato Social. E a convocação dos Estados Gerais veio aí. Sem dinheiro, Luís XVI provocou a Assembleia Geral dos Estados em 1789. O objetivo era o quê? Aprovar mais impostos para a população mais pobre. O problema da votação é que cada estado possuía apenas um voto. Assim, juntando aí, somem aí, clero 1, nobreza 1, igual a 2 votos, né? E o terceiro estado era só um voto. Mesmo representando a maioria da população, o terceiro estado sempre perdia. A Assembleia Nacional. Aí veio a Assembleia Nacional Constituinte. Revoltados, os representantes do terceiro estado abandonaram os estados gerais e então criaram a Assembleia Nacional Constituinte. O que eles queriam? Eles queriam criar uma constituição para a França, limitando os poderes do rei. Juramento de jogos da pela. O que foi o juramento do jogo da pela? Os deputados prometeram não se separar até criar uma constituição para a França. Esse episódio simbolizava o início da Revolução Francesa. Aí, depois dessa reunião, veio o quê? A tomada da Bastilha. Em 14 de julho de 1789, o povo atacou a Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha simbolizava o autoritarismo do rei, a opressão do absolutismo. Quais foram as consequências disso?
a queda da Bastilha marcou o início popular da Revolução Francesa, o enfraquecimento do absolutismo. Depois que houve a queda da Bastilha, houve várias invasões de pessoas perigosíssimas na França, começaram a atacar toda a cidade. E aí, os estados que estavam reunidos lá na Pela criaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em 1789 foi criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. São as principais ideias, os documentos que defendiam a igualdade perante a lei, a liberdade, a propriedade privada, a soberania popular. Esse lema tornou-se o símbolo da Revolução Francesa, que era liberdade, igualdade e fraternidade. Mas o que foi a reação monárquica? Como Luís XVI reagiu contra isso, né? Como a nobreza reagiu? A nobreza europeia ficou assustada. O rei temia que a revolução se espalhasse pela Europa e ele fez o quê? Tentou fugir. Luís XVI tentou fugir da França, mas ele foi capturado e a confiança no rei praticamente acabou. E aí foram criados dois blocos dois partidos para tomar conta da França nesse período. Eram os girondinos e os jacobinos. Dentro da revolução surgiram grupos políticos diferentes. Girondinos representavam a alta burguesia, defendia a posição moderada, a manutenção da propriedade privada e menos participação popular. Os jacobinos, eles representavam a pequena burguesia, os sans-culottes. Eles defendiam a maior igualdade social, participação popular, medidas radicais, e seu principal líder foi Maximilien Robespierre. Foquem nesse nome, lembrem desse nome. Na segunda etapa da Revolução, que é a fase do período do terror, os jacobinos assumiram o poder. Medidas jacobinas, o que eles fizeram? Eles controlavam o preço, distribuíam alimentos, combateram inimigos da Revolução. E veio aí a parte da guilhotina. Quem era a guilhotina? A inimiga dos nobres e dos pobres. A guilhotina, ela foi usada para executar nobres opositores, suspeitos de traição, e pela execução também do rei Luís XVI, que foi condenado e executado. A monarquia foi oficialmente abolida. A guilhotina era mais que uma lança que descia e decepava fora o pescoço de quem estivesse lá debaixo e a pessoa ia de arrasta para cima. A monarquia nesse período foi oficialmente abolida e aí iniciou-se o calendário revolucionário francês. Os revolucionários queriam romper totalmente com o passado, por isso criaram o calendário revolucionário francês, com os objetivos de eliminar referências religiosas, a valorização à razão e marcaram o início de uma nova era revolucionária. Os meses receberam novos nomes ligados à natureza e à estação. E aí foi que ocorreu a queda dos jacobinos que estavam assumindo o poder. E lembra daquele nomezinho que eu falei para vocês lá atrás? Maximilien Robespierre, pois é, vamos falar dele agora. O excesso de violência gerou medo e muitos revolucionários passaram a temer Maximilien Robespierre. E aí houve o fim do terror. Robespierre, que assustava tanto a população, foi preso e executado na onde? Na guilhotina. Os girondinos retomaram o poder e aí iniciou-se um novo período na França, que foi o Diretório. Após a queda dos jacobinos, iniciou-se o Diretório. Características desse período. O Diretório foi marcado por corrupção, instabilidade política, crise econômica, ameaça interna e externa. Tudo que a França não necessitava, né? A burguesia temia novas revoltas populares e aí iniciou o período de estabilidade e houve a ascensão de Napoleão Bonaparte. Nesse contexto surgiu Napoleão Bonaparte. Napoleão ganhou destaque em suas campanhas militares, porque, gente, Napoleão era um exímio estrategista, ele era um homem que ele montava uma estratégia ali e ele se destacava em tudo que ele fazia. Napoleão ganhou destaque em campanhas militares defendendo a França revolucionária. Ele tornou-se extremamente popular. E aí o que ele fez? Ele deu um golpe chamado Golpe do 18 Brumários. Em 1799 ocorreu o golpe do 18 Brumários. O que aconteceu? Napoleão derrubou o Diretório e ele assumiu o poder. Mas o que era o Diretório? Era simplesmente um sistema de comando que eles criaram lá para a França e que eles, como não tinha mais os girondinos nem os jacobinos, o Diretório era quem governava a França. Esse golpe encerrou a Revolução Francesa, iniciou-se o consulado.
Napoleão era um dos cônsules, mas quem mandava era ele. A era napoleônica iniciou-se no consulado. Napoleão realizou reformas importantes, reorganizou a economia, criou o Banco da França, fortaleceu o exército e criou o Código Civil Napoleônico. Que nome criativo, hein? O Código Civil Napoleônico defendia a igualdade jurídica, o direito à propriedade, o fim dos privilégios feudais, o Império Napoleônico. Aí ele já se tornou imperador. De cônsul, ele se autodeclarou imperador da França. Em 1804, Napoleão Bonaparte se coroou imperador da França. E aí ele iniciou-se o processo de expansão militar. Napoleão conquistou vários territórios europeus e seu objetivo era expandir o poder francês. Tinha o objetivo de enfraquecer os adversários. O pior problema de Napoleão Bonaparte é ele achar que a Inglaterra era seu maior inimigo. E aí ele instaurou na França um esquema chamado bloqueio continental. Napoleão tentou enfraquecer o Reino Unido, que era a Inglaterra, através do bloqueio continental. Ele proibiu que países europeus comercializassem com os ingleses. E aí, gente, iniciou-se o período de queda de Napoleão. Napoleão sofreu derrotas importantes. A campanha da Rússia, batalhas contra a coligação europeia, a Batalha de Waterloo. A Batalha de Waterloo, ela marcou a derrota definitiva de Napoleão. Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena. E, resumindo, esse processo da Revolução Francesa, que nós vamos falar mais sobre Napoleão Bonaparte no próximo vídeo. A Revolução Francesa, ela destruiu as bases do absolutismo e espalhou ideias de liberdade, igualdade e cidadania pelo mundo. Já a era napoleônica, ela consolidou muito dessas transformações e mudou profundamente a política europeia. Mesmo séculos depois, inclusive Napoleão influenciou diretamente na política aqui do nosso país também. Mesmo depois, séculos depois, as ideias de Revolução Francesa continuam influenciando as democracias modernas. E temos mais assuntos no próximo capítulo. Se você não entendeu, volte o vídeo, revise com mais tranquilidade. Eu espero que você tenha entendido alguma coisinha sobre a Revolução Francesa. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!